Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para as últimas dicas para a segunda fase da FUVEST, prova de comunicação e expressão, especificamente literatura. Na primeira fase, você viu as obras que caíram e na segunda fase, desses 9 livros que a FUVEST pôs como bibliografia obrigatória, pode incidir novamente algum livro da primeira fase, como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Claro Enigma, Sagarana, mas nessa primeira parte das dicas, nós vamos começar pelos livros que não apareceram na primeira fase da FUVEST. Então, vamos inicialmente ao livro Mayombe. Mayombe, todo o título é muito importante, remete à floresta tropical de Angola. Fica num enclave de Cabinda. E essa palavra não deixa de ser Angola, a união de um país, como se fosse, num caso também parecido, Iracema, né? Porque são 2 livros que estão construindo uma nacionalidade. Aqui é um livro bélico, guerreiro, Iracema é um livro lírico. E nesses 2 livros você tem a construção de um país e do mito, do herói, da lenda que vai fazer um país. Então, poderia haver até uma aproximação nesse sentido da morte de Iracema, mártir do amor para fecundar um povo, e da morte do mártir, né? Morte do mártir sem medo, para unir o país no final do livro, né? Ele é enterrado embaixo de uma moreira e a Iracema embaixo de uma palmeira. Então, são 2 mitos formadores do país. Agora, algo muito importante no Mayombe é a polifonia. Isso tem caído muito. É o grande recurso narrativo do livro. Polifonia é a multiplicidade de vozes no processo narrativo. O que significa isso? Você tem um confronto de narradores. Você tem o Teoria, o Matianvua, você tem o Comissário, você tem o Mundo Novo e opiniões divergentes. Então é diferente, por exemplo, de um livro como Curtiço, que você tem aquele narrador onisciente, onipotente, que decide quem é Rita Baiana, quem é Jerônimo. Aqui você tem uma democratização do foco narrativo. Qual a importância disso? Muita. Além de relativizar os pontos de vista pessoais, relativiza o ponto de vista ideológico, porque tem cara de esquerda mais ortodoxo, tem alguns que relativizam, como é o caso do Sem Medo, tem outro que acha que o tribalismo é uma coisa absurda, a caso do Matianvua. Portanto, também é importante, não só pela questão ideológica, mas questão do tribalismo, porque Angola, que é um país que se tornou independente na década de 70, né, logo após a publicação do livro, em 75 se torna independente, é uma questão muito visceral em Angola, formada por várias etnias, quimbundos, quicongos, umbundos, cabindas. Então, são pontos de vista diferentes no nível pessoal, no nível ideológico e no nível tribal. Então, você tem um espelho multifacetado que reflete uma realidade complexa. Você pode reparar que é muito diálogo, é muita oposição. Você não tem uma narrativa com um narrador que domina tudo, todos os pontos de vista, e que é um verdadeiro Deus, num certo sentido, que apresenta a realidade. Você tem um jogo de espelhos. Então, isso é muito importante no livro. As questões mais fortes sempre envolvem a polifonia, a democratização do foco narrativo. Muito bem. E aí uma parte muito importante do livro, a base, e você repara que os homens vão enfrentar 2 deuses. Um dos deuses é o Mayombe, os guerrilheiros vão enfrentar essa floresta. E outro deus é o Império Português. Então parece que o ser humano se torna super-humano, né? Sobre-humano. Então, e os homens tornaram-se verdes, e dos seus braços folhas brotaram, e flores, e a mata curvou-se em abóbada, e a mata estendeu-lhes a sombra protetora e os frutos. Zeus ajoelhado diante de Prometeu. Olha a mitologia grega aqui, o mito Prometeu, que criou o homem e roubou o fogo de Zeus. E aqui, o Prometeu dava impunemente o fogo aos homens e a inteligência. Os homens compreendiam que Zeus, afinal, não era invencível, que Zeus se vergava a coragem, graças a Prometeu, que lhes dá a inteligência e a força de se afirmarem homens em oposição
aos deuses, Mayombe, o Império Português. Tal é o tributo do herói, o de levar os homens a desafiarem os deuses. Tal é Ogum, o Prometeu africano. Muito importante isso. Além de haver uma personificação na mata, além de haver esse confronto dos homens com a mata, dos homens com o Império Luso, Ogum, entidade ligada à cultura do candomblé, muito comum também no Brasil, porque fomos colonizados por europeus, o povo africano veio, grande parte, como escravo, desde o século XVI, faz parte integrante da cultura brasileira, América, África, colonizados por europeus, e a influência europeia, Prometeu, misturada com a influência africana. Isso é o sincretismo cultural. Então, Prometeu está para a Europa, como Ogum está para a África, mas houve uma junção cultural. Essa junção cultural, o destino dos povos que foram colonizados, no caso aqui de Angola, é ser Ogum, lembrar o Prometeu europeu, enfim, a independência, a luta. Então, o herói que será mais do que o humano enquanto luta. Então, isso é muito importante. O livro começa assim, aos guerrilheiros no Mayombe, que ousaram enfrentar os deuses. Eu dedico este livro, Tal é o Destino de Ogum, o Prometeu africano. E o livro termina assim, porque é uma relação muito importante entre Sem Medo e o comissário, de pai para filho, de mentor para aluno. É uma relação que envolve amor, que envolve rivalidade, que envolve muita disputa. E, no final, o comissário assume o ponto de vista meio relativista do Sem Medo e chega à conclusão que tal é o destino de Ogum, Prometeu africano, de ser menos ortodoxo, de ser, numa palavra mais simples, menos stalinista, né? Ele não usa essa palavra no livro, mas seria uma revolução que o Sem Medo acharia que ela trairia os ideais do povo inicialmente, colocaria uma ditadura do proletariado. Então, um livro de esquerda, mas que já aponta também para uma contradição que vai ocorrer muito tempo depois, com a queda do Muro de Berlim, com a queda da União Soviética, com toda a crise do socialismo. E o Sem Medo aponta para essa discussão, por isso que ele é chamado de burguês, pequeno burguês, liberal, intelectual, anarquista. É um herói trágico. Ele não caberia numa Angola em que haveria uma verdade única. E parece que o comissário acaba assimilando o que o mentor falou, né? Então, essas são as questões que nós temos como dica desse livro, até de uma leitura tranquila. Não há grandes palavras complexas, os períodos são relativamente simples. Um outro livro, também um jeito fácil de entender, o Curtiço, Naturalismo. Por que eu digo fácil? É que são as ciências naturais da literatura, né? Então, o Curtiço, ele se move pelo determinismo, uma teoria do século XIX, feita por Hippolyte Taine. Tudo no Curtiço vem da raça, do meio e do momento. Isso se chamava cientificismo, porque era uma pseudociência, mas na época se acreditava como uma verdade absoluta. Determinismo de raça. Rita Baiana, como toda mulata, era volúvel. O livro tem uma concepção racista. Determinismo de meio. Jerônimo abrasileirou-se. Foi vencido pelo sol e pelo calor. É tanto o meio geográfico como o meio social. E momento é a chegada do capitalismo selvagem no Brasil. Algo muito importante também nessa narrativa é a força motriz do dinheiro. O naturalismo se interessa muito por aspectos patológicos, estuda as doenças, o ser humano rebaixado. Lembra até os Titãs, aquela famosa música, homem primata, capitalismo selvagem, você vai morrer e não vai para o céu, cada um por si. E no livro, João Romão contra todos, o que criou o Curtiço. E aí o João Romão, a ganância dele é a força motriz do livro. É um livro que move-se tudo por raça, meio e dinheiro. E aí você tem uma ideia de Brasil. Antônio Cândido, num famoso estudo, viu que outra problemática do Curtiço é a identidade nacional. E vai inverter a chave romântica. Iracema, a virgem dos lábios de mel, a mulher morena, indígena, que é a nossa flor, a mãe que gerou um povo, inverte a chave. Rita Baiana, o açúcar e o veneno. É doce, mas contamina. Então, o Brasil é
uma realidade sedutora, envolvente, porém aniquiladora. Então, uma ideia muito pessimista que envolve o preconceito do intelectual brasileiro que amava o povo, mas tinha um distanciamento muito grande também pela ideologia da época. Tá? Então, é uma definição também da identidade nacional, invertendo a chave do romantismo. Muito bem. Caiu na primeira fase Sagarana. Caiu o duelo. Livro de prestígio total. Pode incidir novamente. Nunca esqueça que Guimarães Rosa é um inventor de linguagem. A prosa poética. Ele mistura palavras do sertão, palavras novas, como sagarana, saga, fato heróico, rana, a maneira de. Isso vem lá do norte da Europa, Escandinávia, e aqui vem do tupi. Tá? O ritmo, arcaísmo e construções estranhas. Olha o ritmo aqui, o arranca toco, treme terro, come braço, pega unho, fecha treto, tira proso, parte ferro, rompe racho, rompe arrasa. Seu Joãozinho bem bem. Você vê todo um trabalho também de aliteração do T, você vê toda a construção, o tira-prosa, frases substantivadas, você vê o Rio São Francisco de linguagem nele, né? É um fulano de muita linguagem, de muita expressividade, e o regionalismo dele transcende a realidade mineira. Ele vai absorver os grandes mitos da cultura universal. No conto mais famoso, que está na Unicamp, a FUVEST também tem uma obsessão por esse conto, A Hora e Vez de Augusto Matraga, a personagem principal procura o significado. O ser humano busca um significado existencial. Qual é o meu significado? Qual é o seu significado? O que estamos fazendo aqui? Matraga foi violento, Matraga foi penitente, mas nem a violência e nem a abstenção da violência o satisfizeram. Ele vai satisfazer por um motivo humano, justo e de fé. A violência usada numa situação que ele julga humanamente como correta. Ele morre brigando contra o Joãozinho Bem-Bem, numa luta que envolve violência, respeito, dança e redenção. É o momento mais feliz desse mártir, como Sem Medo é um mártir, como Iracema, um mártir, mas por motivos muito diferentes. Sem Medo para salvar Angola, Matraga para salvar a própria condição humana, e Iracema, mãe de um povo, morreu, mas ficamos nós, os seus filhos, muito doces, né? Então, aqui é um escritor de grande prestígio, um inventor de linguagem. Qualquer dos 9 contos dele poderá aparecer, mas destaco o final, A Hora e Vez de Augusto Matraga, que tem o famoso ícone, onde há um homem montado num burro e um sino muito grande, o sino da redenção. E o conto começa com uma epígrafe. Sou pobre, 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 vou-me embora daqui. Sou rica, 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 vou-me embora daqui. Sapo não pula por boniteza, mas por precisão. 3 fases distintas, pobre, rica e precisão. É a trajetória do Matraga. Muito bem. E a última obra que comentarei hoje, nessa primeira fase dessas nossas dicas, Minha Vida de Menina. Livro publicado em 1942, mas que pega o Brasil pós-República. 1893, 1894, 1895. É um diário, mas é um diário de uma menina que olha a sociedade. Você não precisa viajar o Brasil inteiro para conhecer o Brasil. Você pode ficar na esquina da sua casa observando o comportamento que você vê a realidade. Ela não está só na esquina da casa dela, ela está em Diamantina. Uma menina muito livre. E qualquer episódio que cairá, temos a impressão que vai cair esse filtro. O filtro dessa menina muito até atual. Uma mulher independente mentalmente, uma mulher que julga a realidade por si própria, só que ela tem 15 anos. Ela depende do pai, da mãe. Ela não tem a liberdade existencial almejada, embora ela não frequente escola, quando ela não quer, o pai coloca num colégio interno, ela não vai, ela batalha para a irmã sair, enfim, ela tem uma autonomia muito grande. Então, Alexandre Eulalio diz o seguinte, e Roberto Schwarz, o grande crítico,
vai confirmar isso. Não esqueça nunca isso. Sem querer forçar um conflito que, a bem dizer, apenas se esboça, podemos atribuir parte desta grande versatilidade psicológica da Helena, uma menina muito livre, uma menina muito atual, da protagonista, à formação britânica protestante. Do lado da família do pai, protestantismo, liberalismo. Ela tem uma tia muito importante, chamada Tia Madge, que ensina a Helena a economizar, a ter caráter, prepara para ser professora. Você vê que é o único romance que tem uma mulher que não vê o trabalho como algo que deprecia, porque na nossa cultura, trabalho braçal deprecia. A Helena não vê isso, é o lado liberal protestante do pai dela, do avô dela, que já faleceu, e da Tia Madge. Mas ela vive em Diamantina, ela vive num ambiente de corte ibérico e católico, ibérico a colonização portuguesa, a avó dela, né? E do trabalho escravo. Então, essa condição do escravo você pode encontrar em Memórias Póstumas, você pode encontrar no Curtiço. E aqui não há mais escravo, mas existem os negros agregados da Dona Teodora, que quando chega o dia da eleição é voto que a Dona Teodora quer. E há muitas passagens interessantes que a Helena diz, dia de eleição eu gosto muito, 1894 vai ser eleito o presidente Prudente de Moraes. E daí que tem eleição? Não muda nada. Então ela tem uma percepção da distância do Estado brasileiro dos problemas reais do povo. Então, uma análise muito crítica de Helena, né? Então, aqui você tem a grande influência dela, Tia Madge, do lado liberal, vó Teodora, o próprio nome já diz tudo, né? Teodora, Deus. É uma avó, a Helena, por mais liberal que seja, a avó é a fornecedora dos vestidos, ela bate, mas não bate de frente, bate de lado, enfim, uma expressão popular, né? Morde e assopra. Conclusão, ela não vai fazer uma ruptura, parece que é um desequilíbrio em que ela se equilibra, né? Do lado inglês e do lado cristão, ibérico e católico. Ano passado caiu esse tipo de questão, a Helena precisava de um vestido, ela vende uma herança que a mãe deu para ela, um anelzinho, né? Estava sem a pedra, uma atitude impulsiva, liberal, e ela pensa, mas eu vou rezar para Nossa Senhora que tudo vai ficar certo. Então, essa menina, Roberto Schwartz, a compara a Capitu. São duas meninas que têm uma mentalidade muito avessa ao universo patriarcal, machista, conservador, de repressão à condição existencial. Portanto, é uma menina até de mentalidade contemporânea que viveu no final do século XIX. Um livro que tem muito prestígio para os examinadores. Boa prova para vocês, vocês estão preparados, leiam bem os enunciados, respondam com precisão, já vão direto no que o examinador perguntou e lembre-se do grande ditado de Graciliano Ramos em qualquer prova escrita. As palavras foram feitas para dizer e não para enfeitar. Responda dizendo, boa prova a todos. E qualquer dúvida, sai do objetivo, objetivo.br. Mais uma vez, boa prova.